Vamos conversar um pouquinho sobre as principais características do imposto seletivo, né? Esse imposto novo aí de competência federal, tal do imposto do pecado, o Sintax, né? Seja lá o nome que você dê, né? Mas o nome que está lá no texto constitucional, aprovado aí, incluído, né, pela emenda constitucional 132 de 2023, emenda constitucional que aprovou a reforma tributária sobre o consumo, além de criar, né, o IVA dual, IBS-CBS, criou, né, ou previu a hipótese de criação, a possibilidade de criação de instituição pela União Federal do imposto seletivo, né? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, né? E antes de a gente começar, eu pedi aí para rodar a vinhetinha, né? Vamos combinar um negócio. Eu sempre faço esse combinado aí com você que está nos assistindo, né? Se você gostar no final do vídeo, você falou, nossa, esse vídeo aqui realmente foi bom, né? Eu gostei, você deu like. Vamos combinar? Gostou, você vai lá e dá o like. Exatamente. Né? E também, pessoal, algo que é bastante importante aqui pra gente. Né? Se inscreva. Tá gostando? Tá acompanhando os vídeos? Tá sendo útil para sua atualização profissional, para o seu estudo? Se inscreva aqui. Venha ser um acadêmico da reforma tributária, ative o sininho, né, para ficar sabendo de primeira mão aí dos novos conteúdos que a gente publica. A gente publica vídeo toda semana. Mas sem enrolação, né? Vamos começar logo a falar do imposto seletivo. Você está aqui, né? Porque você viu, né? Que é um vídeo sobre imposto seletivo e esse cara não começa a falar sobre imposto seletivo, né? Vamos fazer o seguinte: vamos rodar a vinheta e a gente já volta. Vamos lá. Estamos aqui para falar sobre o imposto seletivo, né? As principais características, né, do imposto seletivo, né? Esse imposto aí que foi criado pela reforma tributária, pela emenda constitucional 132 aí de 2023, né? É, e é o imposto federal. Primeiro é o imposto, essa é a primeira característica dele, é o imposto. Né? E está lá previsto no artigo 153 da Constituição, o habitat natural dos impostos federais, onde está imposto de renda, onde está o IPI, o IOF, imposto de importação, imposto de exportação, imposto territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, né? E está lá agora o imposto seletivo, o imposto de competência privativa da União. Só a União pode instituir o imposto seletivo, diferente lá do IVS, né, que é o imposto de competência compartilhada entre estados e municípios. O imposto seletivo, né, ele é de competência privativa da União Federal. Mas vamos lá, vamos aqui por slide, né? Vamos ver aqui as principais características desse imposto. Vamos lá. Né? Imposto seletivo, primeiro, a função extrafiscal. Exatamente. Função extrafiscal. A gente está acostumado, quando a gente fala de tributo, que o tributo tem a função fiscal de trazer recursos para os cofres públicos, né, aí ingressa no orçamento e ele vai ser utilizado ali para execução de política pública, né, integra a atividade financeira do Estado. Né? Mas também os tributos, né, os impostos de forma geral, eles podem exercer essa função extrafiscal, extra-arrecadatória, de induzir um certo comportamento nos agentes econômicos. Então, você quer induzir um certo comportamento, inibir um comportamento, estimular um comportamento, você pode utilizar os tributos. Né? Aumentar a alíquota, ou reduzir a alíquota, né? Ou alterar a base de cálculo. Então, você pode utilizar, né, um tributo, né, com essa finalidade extrafiscal. E o imposto seletivo, né, ele vai exercer esse papel extrafiscal, extra-arrecadatório. Extra-arrecadatório. Isso até é bastante discutido, é bastante polêmico. Alguns entendem que o objetivo do imposto seletivo mesmo é tapar buraco aí na arrecadação, deixada aí por causa da reforma tributária, né? Mas a opinião que predomina é que é um tributo de natureza extrafiscal, que o objetivo é inibir o consumo de determinados bens e serviços que fazem mal à saúde, né, que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Por exemplo, fumo, bebida alcoólica, combustíveis fósseis. Então, tá se discutindo aí a questão das apostas, né, dos bets, fazem mal para a saúde, atrapalha finanças aí de muitas famílias. Então, está se discutindo aí a possibilidade de incidir o imposto seletivo aí nos serviços de apostas. Então, ele tem realmente essa função aí, né, de inibir o consumo de alguns bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Também tem a questão dos alimentos ultraprocessados, das bebidas açucaradas, enfim.
né? Então, tem aí algumas possibilidades de incidência. Isso acaba gerando, né, um certo temor, né, muito amplo. O que é prejudicial à saúde? Várias coisas podem ser prejudiciais à saúde, várias coisas podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Então, como que vai ser aí, como que vai se delimitar o campo de incidência do imposto seletivo? Aí a gente vai precisar esperar a lei, né, a lei que vai instituir esse imposto. Ok? Então vamos lá. É, olha aí. Lei complementar e lei ordinária, né? Quando a gente fala dentro do direito tributário, né, a gente tem lá a Constituição prevendo a competência tributária, né? A União que é titular da competência tributária, então é ela que pode ir lá legislar e instituir esse imposto. E aí, qual é o instrumento normativo a ser utilizado para instituir imposto seletivo? E, pessoal, tá lá a lei complementar. Da mesma forma que o IBS e a CBS também vai precisar de uma lei complementar, os empréstimos compulsórios, os impostos residuais, as contribuições sociais residuais precisam de lei complementar para serem instituídos. Porque, como regra geral, dentro do direito tributário, basta uma lei ordinária. Você vai instituir o ISS, o ICMS, o IPI, o Imposto de Renda, né, o IPVA, o ITCMD, basta uma lei ordinária, regra geral, dentro do direito tributário. Para você instituir, para você criar juridicamente, né, um tributo, basta uma lei ordinária. No caso do imposto seletivo, eu vou precisar de uma lei complementar. Mas sabe qual que é o curioso? Isso não só acontece com o imposto seletivo, vai acontecer com o IBS e com a CBS também. Apesar de ser um tributo a ser instituído por lei complementar, ele vai poder ter sua alíquota fixada por lei ordinária. Então eu vou poder ter uma lei complementar definindo todos os elementos estruturantes desse imposto, fato gerador, base de cálculo, sujeição passiva, né? E a alíquota ser fixada por meio de lei ordinária. Lei complementar definindo quase tudo sobre o imposto, né? E a alíquota, né, pode ser definida por lei ordinária. O mesmo fenômeno vai acontecer, né, no âmbito do IBS e a CBS. Lei complementar instituindo imposto e lei ordinária podendo fixar aí a alíquota do IBS e da CBS. Ok? Então vamos lá. É, é, um outro ponto, ele é monofásico. Olha que interessante, né? Olha que interessante, porque o IBS, a CBS, o ICMS, o IPI, são tributos plurifásicos, incidem em várias etapas da cadeia produtiva, né? E é por isso que você se utiliza da não cumulatividade para evitar a incidência desses tributos em cascata, né? Porque eles são plurifásicos, incidem nas diversas etapas da cadeia produtiva, desde lá da extração mineral, né? A venda do que é colhido, né? Do que é plantado no campo para a indústria de processamento, a indústria de processamento vende para a indústria, né, que vai fabricar o produto, a indústria vende para o distribuidor, né, para o atacadista vende para o varejista e do varejista para o consumidor final. A gente tem uma cadeia produtiva desde lá do campo, desde lá do agronegócio, passando pela indústria, aí passa pelo atacadista, pelo varejista, até chegar no consumidor final. Em todas essas etapas da cadeia produtiva, incide lá o IBS, a CBS, incide o ICMS, incide o IPI em algumas dessas etapas, né? No caso do imposto seletivo, pessoal, ele vai ser monofásico. Ele vai incidir em uma única etapa da cadeia produtiva, né? É na importação, é na produção, é na comercialização, é na extração, né? Então, o legislador, a depender, né, do bem, do serviço que ele vai incluir no campo de incidência do imposto seletivo, ele vai escolher. Né? Vai ser na importação, vai ser na produção, vai ser na comercialização, vai ser na extração. Né? Então, o legislador constituinte derivado, ele dá um cardápio para o legislador complementar. E aí, dentro desse cardápio, o legislador complementar, a depender do bem e serviço que ele vai incluir, né, ali no campo de incidência do imposto seletivo, ele vai escolher, né, qual dessas etapas aqui, né, eu vou prever, né, a incidência do imposto seletivo, porque o imposto seletivo vai ser monofásico. Então, obviamente, não faz sentido ele ser não cumulativo, né, ele ser apurado aí pela sistemática de débito e crédito. Né. A não cumulatividade só faz sentido num contexto da plurifasia. Né? Então, a não cumulatividade, ela não combina com a monofasia, ela não faz sentido, na verdade, ela é desnecessária eu ter a sistemática não cumulativa de débito e crédito, né, no contexto de um tributo monofásico, como vai ser o imposto seletivo. Ok? Então, vamos aqui para o slide. Né?
Então, olha aí, monofásico. Então, não incidência. A gente já viu, né, que o imposto seletivo ele vai poder incidir, né, em situações em que eu tenho aí situações prejudiciais à saúde, ao meio ambiente. Então a gente já imagina algumas situações que são possíveis, né, que são possíveis aí a incidência do imposto seletivo. Mas a gente tem algumas situações previstas expressamente no texto constitucional em que o imposto seletivo não vai poder incidir. Primeiro, na energia elétrica, telecomunicações. Não sei por que quiseram colocar telecomunicações, né? Para mim, não havia muita possibilidade de incidência do imposto seletivo na telecomunicações. Né? Faz mal para a saúde? Né? Pelo contrário, né? Telecomunicações foi definido já por meio de lei complementar que é um serviço essencial. E aí, né, vai ser submetido à incidência do imposto seletivo. Já na energia elétrica havia uma discussão, né, se a energia elétrica, o fornecimento de energia elétrica vinha de uma fonte renovável ou não renovável, né, e aí poderia ensejar, depender da fonte de geração, é, da energia elétrica, haver aí a incidência do imposto seletivo, né, para incentivar, para induzir, né, ali a utilização de fontes renováveis, energia solar, energia eólica, biomassa, hidrogênio verde com baixa emissão de carbono, enfim, né? Mas se previu ali expressamente, qualquer tipo, né, de energia elétrica, independentemente da sua fonte de geração, né, vai haver aí uma hipótese, não vai haver a possibilidade, né, de incidência do imposto seletivo. Né? A outra hipótese de não incidência é na exportação. Né? É na exportação. Então, você vai exportar bebida alcoólica, você vai exportar cigarro, não vai incidir imposto seletivo, né? Porque você está exportando. A ideia é que na exportação não incida, né, nenhum tributo, é no esporte tributo. É no esporte tributo. Só que há uma discussão quando a gente fala de extração de bens minerais. Né? O legislador constituinte colocou lá, né, que vai incidir o imposto seletivo na extração de bens minerais, petróleo, gás natural, minério de ferro, enfim, né, independentemente da sua destinação. Né, para abrir a possibilidade de se cobrar ali o imposto seletivo com alíquota limitada a 1%, e aí o legislador falou, vamos incidir na exportação, mas vamos colocar limite de alíquota de 1%. Isso está dando uma discussão tremenda aí durante a tramitação no Congresso Nacional do PLP 68, que também visa instituir o imposto seletivo. Essa hipótese, essa possibilidade de incidência do imposto seletivo, inclusive na exportação, no caso específico, não é em qualquer caso. Caso específico de extração, né, de bens minerais. Você vai exportar petróleo, você vai exportar minério de ferro, você vai exportar gás natural, né, vai haver a possibilidade de incidir o imposto seletivo, inclusive na exportação. Tá? Inclusive na exportação. E há uma outra situação, né, é que o imposto seletivo ele não vai incidir, né, não pode incidir, em nenhuma situação em que é submetida a alíquota reduzida do IBS e da CBS. Né? E aí a discussão que está dando é que os agrotóxicos, ele está lá, né, como hipótese de alíquota reduzida em 60% lá na parte de insumos agropecuários. Né? E aí, pessoal, os ambientalistas não gostaram muito disso. Né? Óbvio que ainda a gente não tem a lei complementar aprovada, né, mas tá lá no PLP 68 essa hipótese, né? Você pode já estar assistindo esse vídeo, essa lei complementar já está aprovada, já não é mais projeto de lei, né? Já é uma lei complementar. E aí você vai ter condições de verificar se isso se confirmou. Porque o que os ambientalistas sempre imaginaram? Agrotóxico, vamos colocar no imposto seletivo. É um bem prejudicial ao meio ambiente e também à saúde. Né? Só que os ruralistas, né, a bancada rural, né, do agronegócio, conseguiu incluir o agrotóxico, né, os defensivos agrícolas de forma geral, ali, né, como hipótese de alíquota reduzida, dentro lá daquela hipótese prevista no texto constitucional de insumos agropecuários. Realmente, o defensivo agrícola, agrotóxico, é um insumo agropecuário. E aí, pessoal, enquanto o agrotóxico estiver previsto como hipótese de alíquota reduzida em 60%, por ser um insumo agropecuário, ele não vai poder ser incluído no campo de incidência do imposto seletivo, porque não faz sentido você aplicar uma alíquota reduzida do IBS e da CBS e ir lá cobrar o imposto seletivo. Então o legislador constituinte já colocou, e de forma bastante inteligente, essa hipótese. Então, os ambientalistas, a saída deles é retirar o agrotóxico
da hipótese de alíquota reduzida, abrindo com isso o caminho para incluir o agrotóxico, o defensivo agrícola, né, como hipótese de incidência, né, dentro do campo de incidência do imposto seletivo. Né. Um ponto, agora que a gente falou de IBS-CBS, pessoal, né, o imposto seletivo, o valor do imposto seletivo vai integrar a base de cálculo da IBS e da CBS. Né? O IBS e a CBS não vai integrar a base de cálculo um do outro e nem de si mesmo. Mas o imposto seletivo, então, por exemplo, você está vendendo um cigarro. Né? Você vai calcular o imposto seletivo, porque isso é certo, né? Mais certo do que andar para frente, que o cigarro, o fumo vai ser tributado pelo imposto seletivo. Aí você vai calcular o imposto seletivo. O valor do imposto seletivo vai fazer parte da base de cálculo do IBS e CBS, porque essa operação de venda de cigarro também vai ser tributada pelo IBS, pela CBS e pelo imposto seletivo. Né? Então, esse é um ponto bastante importante, tá? E aí, por último, né, olhando aqui, a gente tem a sistemática de alíquotas. Então, pessoal, o imposto seletivo, ele vai poder ter a alíquota ad rem. O que é a alíquota ad rem? Alíquota específica. A alíquota é uma unidade de medida. Ah, vou pagar R$ 10 por litro, né, de bebida alcoólica. Chutei aqui, tá? Vou pagar tanto por maço de cigarro, né? Então essa é a alíquota específica, a alíquota ad rem. E eu tenho a alíquota ad valorem, que é um percentual sobre o preço. Né? Eu posso utilizar uma ou outra, ou uma combinação das duas. Né? E aí, obviamente, isso vai ter que vir aí previsto na lei instituidora do imposto, né? Ou na lei complementar, já dando indicativo que tipo de alíquota que a gente vai se utilizar para cada bens ou serviços, né, tributado pelo imposto seletivo, né? Mas aí o valor mesmo provavelmente vai vir quando a gente for ser editado a lei ordinária, que vai definir a alíquota. E um outro ponto é no caso da extração de bens minerais, como eu já coloquei para vocês. Né? O legislador constituinte, como ele abre a possibilidade de incidir inclusive na exportação, ele teve a preocupação de não ser muito alta essa alíquota, colocar ali um limite de 1%. 1% sobre o valor da operação. Né? Então você vai, obviamente, vender um minério de ferro, né? Vai incidir ali no máximo 1%, podendo incidir inclusive na exportação. Tá? Então essa sistemática aí de alíquotas, né, prevista aí no texto constitucional. A ideia foi a gente traçar um panorama, pessoal, do que o que a gente tem de imposto seletivo no texto constitucional. No texto constitucional. Né? A gente não entrou em detalhes ainda, né, do que está previsto aí nesses projetos de lei que tá rolando aí já no Congresso Nacional, PLP 68, PLP 108. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? E aí, gostou, né? E é aquilo que a gente combinou. Gostou? Dá o like agora, né? Agora, nesse momento. Para aí e dá o like. E se não se inscreveu ainda, né? Desde que eu avisei lá no começo do vídeo, não se inscreveu? Se inscreva agora. Não perca tempo, meu. Toda vez aqui nesse vídeo, eu vejo que você está acompanhando aí os nossos vídeos, tá sempre aqui rondando o nosso canal, mas nunca se inscreve. Aproveita agora, se inscreve, ative o sininho, né? E aí você recebe uma notificação, né? Toda vez que a gente publica vídeo. A gente publica vídeo toda semana. Ok? Então, pessoal, então é isso. Né? Mais um vídeo para conta aí, entendendo a reforma tributária. Espero que tenha ajudado de uma certa forma você compreender um pouco mais aí, né, esse complexo tema, né? Tão vasto e complexo tema chamado reforma tributária sobre o consumo. Então é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.